A paz do Senhor Jesus, que vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 13 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que contexto maravilhoso, que tem contexto maravilhoso, né? Formando aqui, aleluia, uma verdade indiscutível, incontestável, aleluia. Porque há aqueles que duvidem da divindade de Jesus, mas toda a palavra confirma, né? A divindade de Jesus, que ele é o próprio Deus, né? E esse versículo 13, ele é bem taxativo. E ele fala de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, aquele que está no céu. O versículo 13 do capítulo 3 de João. E aí vem João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero, aleluia, nesse conteúdo, falar do Evangelho de forma natural, se eu puder, né? Porque tanta gente fala o Evangelho de forma natural que me deu vontade de falar o Evangelho de forma natural para ver como é que flui. Vamos lá ver se eu posso fazer alguém entender no que eu quero dizer. Glória a Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, que há pessoas que divergem de opinião, né? Com o fundamento bíblico do Evangelho, porque o Evangelho genuíno, esse Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho, aleluia, que é o poder de Deus, segundo as palavras de Paulo, e é o poder de Deus. Muita gente, muita gente mesmo, tanto influenciadores, como pastores, como pessoas que têm conhecimento, digamos, bíblico, mas, quem sabe, digamos que um pouco equivocado. Aí vamos lá, glória a Deus. Eu não quero parecer aos irmãos que você já sabe de mim mesmo, porque na verdade eu procuro me esforçar para pregar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, o qual eu fui chamado e comissionado e, digamos que sendo capacitado, porque só quem pode dizer que eu sou capacitado ou não é o Senhor Espírito Santo, que está aqui na terra, enviado por Jesus Cristo. Aleluia, porque ele mesmo disse: não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Então eu estou me esforçando para falar de forma natural o sobrenatural, que é o Evangelho. E quando pessoas conseguem, ensinando Bíblia, que conhece Bíblia, falando coisas que a gente vê que muitas vezes atrapalha pessoas e faz as pessoas se colocar de forma até mesquinha e, aleluia, digamos que não bem vistas diante de Deus, que na verdade, irmãos, Deus conhece cada um de nós. Deus conhece, não é pelo que alguém tenta parecer ser. Deus conhece desde o que como a gente se deita e como a gente se levanta, o que cada um pratica, não na presença das pessoas, mas na ausência. Mas mesmo havendo pessoas que têm coragem de praticar coisas terríveis, e isso na ausência, isso na presença, né? Porque na ausência já faz mesmo. Glória a Deus. Eu não estou falando de falhas que alguém teve, ou pecados que pecaram. Eu estou falando daqueles que insistem, né? Pecar contra a palavra de Deus, porque nunca adquiriram o temor, né? Porque se insistem e não se deixam ensinar,
a gente não pensa outra coisa de que a pessoa é sábia em si mesmo e ora de si mesmo, não permitindo o Espírito Santo abrir os olhos do entendimento, porque só essa pessoa está certa, só ela que vê do jeito que tem que ver, e aí termina sendo levada por ventos contrários, né, de muitas doutrinas e ensinamentos que muitas pessoas ensinam de si próprio, querendo o seu próprio benefício. Então a gente vê pessoas debatendo sobre questões bobas, que eu acho bobagem o que falam, que debatem, porque bobagem não é muito sério, mas que levam na brincadeira muita coisa, aleluia, que não deveriam, aleluia, brincar. Na verdade já é a última hora e que a igreja deveria parar com essas coisas, quer dizer, certos cristãos. Então vamos lá. Há um exemplo, pessoas que não, elas são mesquinhas, sabe? Pessoas que são mesquinhas. Como é que você conhece uma pessoa quando ela é mesquinha? Quando ela é contra o dízimo, pelo menos, o dízimo é um exemplo. Eu estou querendo ser bem natural. Glória a Deus. Aí ela começa a debater um com o outro, mostrar um texto aqui, outro texto ali, e bota a cara de pastores que afirmam que o dízimo é bíblico, porque o pastor, quando ele está pregando, ele diz, não vai se salvar. É porque, veja bem, irmãos, veja bem. Quando o Senhor fala ali na passagem de Malaquias, é a palavra de Deus, né? Não é a palavra de Deus? Sim. A igreja, ela foi dotada de muitas ferramentas, né? E dentre elas, a sabedoria. Só que a sabedoria nem todo mundo busca, né? Nem todo mundo pede a Deus, quer buscar de si mesmo. Quando já ouvi declaração de pastores aqui, que não convém dizer o nome, desculpe falar pastores, mas são porque foram consagrados e separados como pastores, né? Nas suas denominações. Mas eu vejo eles colocarem coisas que não são muito felizes. Porque se eu busco a sabedoria que vem do alto, eu não me glorio por isso. Eu não me glorio, né? Porque é de Deus, ele emprestou para mim, ele fluiu para a obra do ministério, é dele, a glória é dele. Por que eu estou falando isso? Eu me glorio na cruz, né? Me saber que eu sou salvo pela graça e não pelas obras, nem que eu tenha que praticar as boas obras, né? Porque a gente mostra a fé não só em acreditar, mas em praticar também. Então vamos embora. Glória a Deus. Se eu sou, aleluia, uma pessoa cristã que tenho ciência do Espírito, dada pelo Espírito, o Espírito manda a gente ser simples, né? A simplicidade, não estou falando na aparência, eu estou falando a simplicidade naquilo que eu ensino, expresso, para que o Senhor opere segundo a eficácia do seu poder e leve as pessoas à conversão e os livre da condenação eterna, que é o lago de fogo. Então, glória a Deus, alguém diz assim, o dízimo é da lei, não tem que dar, não tem que devolver, na verdade, que de ninguém dá, devolve. Por Deus da saúde, por Deus da condição, aleluia. Irmãos, quando a gente estava no mundo, alguém estava praticando as trevas, estava lá nas trevas, praticando todos os erros das trevas, as pessoas gastavam dinheiro de forma absurda, até ficavam endividados para comprar, digamos, uma mortalha, o carnaval, pagar bebida, e não era uma só, era caixas e caixas, muitos, né? E usava o dinheiro para muitas coisas. Aí hoje a gente vê uma polêmica de pessoas que se dizem cristãs contra o dízimo, porque um pastor, ele colocou no seu sermão, dizendo, irmão, quem não dá o dízimo é ladrão. Ele está se referindo, não justificando, mas na palavra de Deus já é justificado por si própria, porque
é a palavra de Deus e ela não comete erro. Na verdade, a palavra de Deus não se justifica, ela impõe, mesmo que ela fale de forma tão simples, né? Como que fosse um pedido, mas é mandamento, é ordem. Porque Deus é soberano, Ele faz tudo que é perfeito, né? Tudo que Deus executa é perfeito, mesmo a gente não concordando muitas das vezes, porque somos falhos na nossa maneira de pensar, de concluir as coisas. Então veja bem, o Evangelho é o poder de Deus. Aí o rapaz diz, alguém diz assim, vamos voltar para o negócio do pastor para eu voltar para o negócio do dízimo. O pastor diz assim, eu prego porque eu estudei, eu paguei, eu investi em mim. Glória a Deus, parabéns, né? Graças a Deus que você teve esse tempo, que você se esforçou a esse ponto e que teve condição de investir em você. Mas você prega, eu acredito que é porque Deus deu a você a condição para isso. Ele te chamou e está deixando você pregar. Está comissionando você, está lhe direcionando. Agora, se você prega porque você estudou, aleluia, se é pelos seus dotes, pela sua capacidade humana, como você disse que é porque você se formou, você está bem equivocado, você não entendeu o Evangelho. Porque mesmo que fosse por isso, porque você se formou, tomou curso, pagou preço para isso, você tinha que não colocar dessa forma. E colocar sempre o Senhor. Aí eu prego, eu vou porque o Senhor me capacitou. Amém? Agora, o homem, ele de si mesmo não tem condição de se capacitar. O homem natural é que se expressa dessa forma, porque todo o esforço que o homem tem para ser capacitado não é dele. É o Senhor que dá condição em todas as áreas, psicológica, espiritual, material. É Deus que dá, é Deus que permite. Amém? E quando o homem ele vive de forma muito natural, ele consegue muitas coisas naturais, mas na frente ele vai ver que a preparação natural que ele fez, ele não está preparado, aleluia, para contestar alguém que foi preparado por Deus e admite isso, mesmo sendo preparado também fisicamente, né? Como o homem expressou que ele se preparou. Glória a Deus, eu espero que, mesmo falando de forma humana, natural, as pessoas consigam me entender. Então, aí ele errou nisso aí, né? Nessa colocação, como eu coloquei do pastor. E o outro pastor que fala que quem não dá o dízimo vai para o inferno, simplesmente ele faz uma ilustração assim quando ele está pregando. Existiam 2 ladrões ao lado de Jesus crucificado na cruz. E esses 2 ladrões, eles, sem se arrepender, poderiam ser salvos? Não, né? Tanto que um se perdeu, mas um clamou pela misericórdia de Deus, pelo perdão. Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E aí o Senhor o perdoa, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Glória a Deus. Ele salva quem ele quer. Por que eu digo que ele salva? Ele morreu por todos, mas nem todos querem ser salvos. Porque muitos que querem ser sábios em si mesmos terminam aniquilando a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria de Deus. Então, o que é que acontece? Ele declara que, irmãos, na pregação dele, glória a Deus, quem não dá o dízimo age é ladrão. Segundo Malaquias, fala dessa maneira. É Malaquias que diz, está lá. Profeta Malaquias profetiza dessa maneira. Quem não dizima é ladrão. Quem não dizima é ladrão. Glória a Deus. E quando ele fala isso, ele fala usado por quem? Por Deus. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então se a igreja usa do dízimo hoje, a igreja que foi fundamentada e foi fundada em Pedro, né, na palavra, né, Pedro, o Senhor fundamentou a igreja, né, tu és Pedro, né, e sobre essa pedra edifica a minha igreja, né, o chamado de Pedro foi glorioso, entendeu agora?
Se o Senhor se declara dessa maneira e se coloca dessa forma, fundamenta a igreja dessa maneira, e aí depois vem alguém já aqui na graça e diz, se sentindo o Senhor de tudo, né? Não, ele falou uma heresia, que quem dá o dízimo vai para o inferno. Não, a Bíblia está dizendo que quem não devolve o dízimo é um ato de roubo. Para quem se libertou e tem a consciência de que roubar é pecado, e não devolve, sabendo que de alguma maneira está roubando, se a consciência dele, se na consciência não foi revelado algo sobre o dízimo, né? Se o espírito não condena, a consciência não condena, a consciência no espírito, ele não pode ser condenado, né? Mas se o ato revela um ato de roubo, como essa consciência, glória a Deus, não ser acusada? Só pode ser por um motivo: ensinamento errado. Alguém vai lá e diz, olha, não precisa dizimar. Irmão, 10% se devolve ao Senhor por gratidão. Aleluia. Se a gente consagra nossas vidas a Deus, por que não consagrar, né? Um dos pontos que eu estou falando do Evangelho de forma natural. Amém? Então, os irmãos têm que parar de combater o que serve para fortalecer a obra. Eu sei que existem pessoas que têm fraquezas quando vão fazer, digamos, culto em algum lugar envolvendo muitas pessoas de renome, cobram taxas absurdas que escandalizam, certo? Mas veja bem, cada um deve ter seus pastores, né? Cada um tem suas lideranças. Como essas lideranças ensinou cada um? Também a gente tem que olhar isso, né? Como cada um aprendeu de Jesus? Como cada um foi doutrinado? Então, se existem líderes que agem assim, eu penso, não sujeitaram o ensinamento que recebeu, ou os líderes não falaram acerca disso? Porque eu já ouvi muitos escândalos de pessoas que disseram, aí cobrou 7, foi 7, teve um culto aí, eu não chamo de show, eu chamo de culto, que foram fazer, e aí eles já falaram que o que cobrou foi 7 mil, foi 7 mil, foi 7 mil, foi uma coisa dessa, não foi? Ou foi R$ 700? Não, foi R$ 700, não, foi 700 mil, né? Não, R$ 700, perdão, R$ 700, eu não refleti bem. R$ 700 por cada entrada, se eu não me engano foi isso, né? Eu não gosto de falar de coisas muito natural, porque eu sou natural, mesmo sendo espiritual, mas que, né? Mas na nossa naturalidade confunde, quando a gente fala na linguagem natural. Então, veja bem, R$ 700 pela entrada, por algo que podia ser gratuito. Se todo mundo cooperar e fazer um evento gratuito, mas eles precisam também comer, eles precisam vestir, eles vivem disso, né? Digamos que sejam pessoas que vivem disso, do Evangelho, uns cantando, outros pregando, tudo bem, mas por que um valor tão alto diante de uma nação, glória a Deus, que tem, digamos, a minoria com condição e a maioria sem condição nenhuma, e o Evangelho é gratuito, né? Jesus ofereceu a vida dele, o Evangelho é gratuito. Eu sei que escandaliza, mas se a gente não orar, se a igreja não se unir, não orar para lidar com essas questões, que a gente vê que tem muita falha, e ficar só criticando, sem falar na palavra, uma maneira de combater ou mudar, indo para a mídia, porque a internet é mídia, gente. A internet é mídia. Para mim, hoje, a internet é a mídia
que é mais verdadeira é a internet. Antes era a casa da mentira. E hoje é a internet. Eu achava que antes era a casa da mentira, que a gente via muita gente equivocada, confusa. E hoje ainda tem muita gente confusa dentro da internet, que passa muita confusão para muita gente. Então eu via como a casa da mentira, né? Tem muita gente que mente muito na internet. Mas hoje a internet é uma arma, se tornou uma arma da fala, né? A favor do bem. Então querem calar a internet. Antes não queriam. Inclusive o espírito do anticristo, ele usará, Satanás, através do anticristo, vai usar a internet para manipular o mundo. E ele já deve estar fazendo isso. Que hoje é o espírito dele. Depois da partida da igreja vai ser o anticristo presente na terra. E ele é um inimigo de Deus, vai querer tomar o lugar de Deus. É ele que quer calar a igreja. Se você for ver isso em toda a terra, você vai ver o porquê, procurar saber. Cadê os cientistas que não estudam isso? O porquê. Vão procurar estudar isso porque querem calar a igreja. Porque em alguns lugares, no norte digamos, no norte da Índia, estão queimando igrejas, matando cristãos. Porque na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, nesses países que os deuses são os presidentes dessas nações, porque eles matam cristãos, perseguem cristãos, decretam prisão para os cristãos, e vai lá estudar, vocês que são cientistas, e vão saber o fundamento disso, mas não vão fazer, sabe por quê? Porque o sistema está na mão do diabo, sabe por quê? Porque os homens maiores influentes em condição financeira são vendidos, são corruptos e corruptores, entendeu? Eles investem na política, eles investem em nações para afundar nações, para eles só ter, ele e a família deles, não sabendo que estão condenados ao inferno, aleluia, se não se arrependerem, se permanecerem nisso. Na verdade, já estão se declarando filhos do diabo, porque quem vive na mentira e propaga a mentira, aleluia, é filho do diabo. Ele está determinado, ele não está amando nem a ele próprio, quanto mais a família dele. Então, para ele, amor é dar comida, é ser tratado como um Deus, tomar a glória de Deus, como o diabo fez e foi destronizado, aleluia, e jogado no lago de fogo, porque é isso que você vai ganhar. Todos que estão fazendo isso vão ganhar isso. Vão querer se propagar, se colocar no lugar de Deus, tentando inibir a pregação, aleluia, e depois ser condenado ao lago de fogo. Porque só existe um soberano, que é o Senhor Jesus, o Deus dos deuses, que se fez carne para morrer entre nós, o ser mais poderoso do universo, que criou todas as coisas, se fez humano para poder se oferecer em sacrifício pela sua criatura. Isso que é amor, isso que é poder, isso que é autoridade. Aleluia. E eles não pesquisam, a ciência deveria pesquisar sobre isso. Então, eu estou falando de forma humana, e parece que a linguagem complica um pouco, né? Porque o pensamento humano tem lógica, mas em muitas questões não tem lógica. Não tem lógica. Não tem. Porque quando fala contra algo que foi criado para beneficiar o corpo, fortalecer, aleluia, eu vejo que muitos perdem o discernimento, ou não tem, ou tem pouco, ou deixa o diabo enganar, porque o diabo ele tentou isso na tentação, quando Jesus estava na terra, né? No deserto, né? Ele usa de algo que ele recebeu de Deus, que é o poder, todo o poder emana de Deus, e ele pega Deus, Jesus ali, na hora da tentação, leva ao pináculo do templo, transportando e oferece tudo como que ele, olha o engano, ele oferece tudo a ele como que ele fosse dono de alguma coisa. Ele está oferecendo tudo a quem criou tudo. Ele está oferecendo as coisas a quem deu, a quem é dono, na verdade, que é Deus. Então, qual o objetivo de alguém ensinar algo que é contra o princípio, que é contra a verdade, sendo mentira disfarçada de verdade? Porque ele usa o poder que não é dele, autorizado por Deus, que se Deus não deixasse ele não levaria, ao pináculo do templo, mostra todas as glórias do mundo, a glória entre aspas, né? Coisas físicas perecíveis.
e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Glória a Deus. O que ele queria lá em cima, ser semelhante ao Altíssimo, e foi expulso por isso, no livro de Ezequiel, ele tenta com o próprio Deus aqui na terra. Lá ele pensou, aqui ele tentou executar falando diretamente a Jesus. Glória a Deus, que coisa frustrante, né? Glória a Deus, tentar vencer o Deus dos deuses, só porque ele estava na mente, aleluia, no corpo humano. Porque ele olha para mim e para você, não faz caso de coisa alguma. Ele diz: isso é humano, isso é falho, eu consigo, essa mente dele envolvida com o fruto de Adão, da ciência, do bem e do mal, eu consigo confundi-lo. Eu consigo fazer dele o que eu quiser. Entendeu? O diabo, ele é espírito. E quem lhe dá para repreendê-lo é o Senhor. É o Senhor que o repreende. Aleluia. Então você vê que na contenda do corpo de Moisés, quando o anjo vem, aleluia, ele tenta pegar o corpo de Moisés, glória a Deus, o anjo está levando, ele tenta pegar ele de olho, né? Porque o Senhor tinha escondido o corpo, ele não sabia. Quando o anjo vem ter acesso ao corpo, aleluia, ele vem, ele observa e fica vendo, e aí o que é que ele faz? Ele tenta pegar esse corpo. Para quê, irmão? Para que será que ele queria o corpo de Moisés, hein? A gente vê lá algumas pessoas dizerem que na verdade ele queria para fazer dele um ídolo, para levar muita gente à derrota, como ele faz hoje. Então, o que acontece? A igreja precisa parar, analisar, aleluia, botar seus conteúdos, não faça de forma irresponsável. Procura meditar mais, ainda mais quando for para expor o nome de algum pastor, de alguma instituição. Procura se aprofundar na palavra, que a gente está aqui para libertar pessoas, entendeu? Para orar para o Senhor salvar pessoas. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem ministério de muito tempo e bota a foto da pessoa e começa a malhar essa pessoa, colocando foto da pessoa, a gente não está expondo a pessoa, a gente está expondo o reino de Deus. E muitos cristãos não sabem o que é isso. Parece que não aprenderam. Eu sou cristão, e aí eu vou pegar a imagem de um pastor porque eu acho que ele está errado, eu acho, e aí vou jogar na mídia e vou bater como que ele não tivesse dono. Gente, quem é o Senhor dos senhores? Quem é o dono, o noivo da igreja? Jesus. Essas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Entendeu? Pregue a palavra de Deus, que é suficiente para consertar qualquer pessoa. Agora, você citar pessoas ou querer se promover na equivocação de pessoas, eu acho que é algo rasteiro e sem muito fundamento e que chega a ser uma heresia disfarçada de verdade. Amém? Então são pontos que eu estou falando, vou poder, já estendi até demais. Eu espero em outros vídeos colocar de forma, digamos, natural o que é sobrenatural, que é a palavra de Deus. E eu espero que o que eu comentei aqui sirva de alguma forma, aleluia, de fortalecimento àqueles que sem prudência combatem um com o outro, citando nomes, instituições, para tentar destruir pessoas cristãs. Quer dizer, cristão lutando contra cristão, quando a gente pode só pregar a palavra e orientar. Se ele foi doutrinado que daquela maneira equivocada é a maneira certa, ele vai bater naquela tecla até que o Senhor possa libertá-lo. Isso se ele buscar a libertação. Se ele aceitar a libertação, ou se alguém estiver intercedendo por ele para que ele consiga um dia. Então, se a igreja não se unir orando uns pelos outros, e para que o Senhor tire esse equivocado de cada um, que cada um permaneça pregando o evangelho genuíno. Amém? Que liberta, que salva, que transforma vidas, que tem trazido muita paz, muita esperança para a humanidade, o evangelho do nosso Senhor, Salvador e Deus, Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Shalom Adonai.